Oi, gente! Esse é o meu diário de escrita número 9. Relembrando, no último diário de escrita eu falei um pouco sobre as minhas dificuldades de escrever o terceiro e último volume da trilogia Coração da Magia. E enquanto esse assunto ainda tá meio em suspenso, eu tô me dedicando a uma outra coisa. Novembro é o mês em que acontece o NaNoWriMo, que, pra quem não conhece, é uma espécie de desafio de escrita em que os participantes tentam escrever um livro com 50 mil palavras em um mês. E inicialmente eu não tinha nenhum plano de participar, porque na minha experiência até hoje, enfim, com NaNoWriMos e com meu próprio conhecimento do meu método de escrita, eu super acho que, né, eu sou muito não disciplinada pra escrever um livro em um mês, ainda mais, enfim, essa quantidade de palavras, que talvez nem seja tanto assim, mas, enfim, é uma quantidade que quando você escuta assusta. E eu não tava decidida a participar, e principalmente porque também tem que terminar meu TCC e tudo, enfim, várias coisas pra fazer, achava que não ia caber. Mas aí a galera começou a falar muito sobre blá blá blá, por que você não participa. E aí nos 45 do segundo tempo, no dia 1º de novembro, eu decidi que eu ia entrar e, enfim, ia redescobrir essa experiência do NaNoWriMo e tentar essas 50 mil palavras, e se não conseguisse, beleza. Mas pelo menos tentar. Eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de novembro. E, enfim, 5º dia de NaNoWriMo agora. O desafio vai até o dia 30. E eu já percebi várias coisas que eu já sabia antes de começar, mas ao mesmo tempo é legal ter esse tipo de reflexão de novo, e é meio sobre isso que eu venho falar hoje. Eu resolvi não utilizar alguma coisa que eu já tivesse começado pro NaNoWriMo. Eu poderia ter pego, por exemplo, o último livro lá com que eu tava com dificuldade pra, enfim, me rebelar do NaNoWriMo, porque teoricamente isso é contra as regras. Mas eu decidi que se era pra começar um desafio novo, então vamos começar tudo novo. E eu peguei uma ideia velha que tá arquivada há muito tempo e decidi dar uma chance pra ela durante o NaNoWriMo. E, enfim, o título provisório é As Crônicas do Submundo. E é uma história sobre, enfim, mediunidade, fantasmas e além, purgatório, céu, inferno, enfim. Que se passa na década de 50. Então, daí já começa uma porrada de dificuldades. Porque você começar um projeto novo, e pra mim, geralmente significa que eu tive um tempo pra pensar, um tempo pra pesquisar. Em geral, quando eu decido começar um projeto novo, eu nunca começo diretamente na escrita. Eu separo sempre pelo menos alguns dias, quando não alguns meses, pra fazer uma pesquisa de coisas que eu vou eventualmente precisar pra isso, pra trabalhar nessa história nova. E que inclui várias coisas, desde nome de personagem até, enfim, trabalhar no background dessa história, e fazer umas pesquisas com relação à mitologia que isso vai envolver, se for uma história fantástica, como é no caso. E dessa vez eu não tive nada disso. Dia 1º, eu simplesmente sentei e falei, bom, então bora lá, vamos escrever esse livro novo. E sem zero preparação. E eu percebo o quanto isso dificulta. Eu percebo o quanto faz diferença você ter um material a mais e uma pesquisa a mais e um tempo de maturar a ideia antes de sentar para escrever. Praticamente, o primeiro dia foi o dia que eu escrevi mais. Foi bem além da minha expectativa. Eu acho que eu escrevi umas 2.200 palavras. Teoricamente, a meta diária é de 1.660, por aí, pra você chegar nas 50 mil a tempo. Então eu fiquei super animada, mas eu também percebi que eu perdi muito tempo nos primeiros dias, e ainda estou perdendo muito tempo, fazendo pesquisa enquanto eu escrevo. Porque existem algumas coisas que simplesmente não dá pra você ignorar, né, em nome, enfim, do cumprir a meta e de escrever. Eu estou ignorando boa parte da mitologia, não fiz nenhuma pesquisa relacionada a isso, e eu não pensei em praticamente nada do futuro da história, porque o que eu tinha no meu rascunho de ideia ali era uma coisa muito básica,
muito mais em relação ao começo e a uma ideia geral, mas sem saber exatamente como isso seria preenchido, como seria solucionado e, enfim, aonde cada personagem entra. Então isso foi ficando por isso mesmo. Mas como é uma história de época, né, eu escolhi, porque pra mim ela sempre foi, desde do momento em que eu tive a ideia, eu escolhi fazer ela se passando numa outra época. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que a minha história se passa em 1950 e não nos anos 2000 e vamos tentar escrever, porque tem umas coisas que a gente não pensa, né, porque são muito parte da nossa vida, tipo, sei lá, existia garrafa térmica em 1950? Existe, por sinal, ela foi inventada em 1892, se não me engano. Começou a ser comercializada em 1904. Olha só, Larissa também é cultura. Enfim, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e, consequentemente, do dia a dia dos personagens e nas quais a gente simplesmente não pensa até que precisa pensar. Então, às vezes eu tava no meio de alguma ação ou de algum diálogo, de alguma descrição, e eu tinha que parar para ir no Google e pesquisar para saber se tal coisa existe, ou que ano tal coisa foi inventada, ou, sei lá, eu preciso de uma descrição do ambiente, mas é uma cozinha em 2013 não é a mesma coisa que a cozinha de 1950. Então, enfim, pegar todas essas referências que se eu tivesse um tempo de pesquisa antes, eu já teria, enfim, na mão, eu já teria pensado nisso, já teria pesquisado isso, eu já teria isso em mente e eu imagino que me economizaria tempo e me ajudaria também, enfim, a escrever melhor e com mais velocidade, mais por dia. Conversando com outros participantes do NaNoWriMo, inclusive pessoas que me incentivaram a entrar nessa, muita gente fala a mesma coisa, que é o objetivo do NaNoWriMo não é as 50 mil palavras. E é muito importante manter isso em mente. Porque se o seu objetivo for realmente, tipo, escrever 50 mil palavras a todo custo, isso vai sugar você. Simplesmente porque a vida não funciona dessa maneira, você não é uma máquina. E 90% das pessoas simplesmente não chega nessas 50 mil palavras. Pelo menos não sem trapacear. Enfim, e eu fiquei também muito duvidando se eu ia conseguir manter isso em mente. Porque a partir do momento em que você se propõe um deadline, você sei lá, você acaba meio que ficando centrado naquilo. E muita gente também diz que a grande importância do NaNoWriMo, na verdade, é você exercitar durante um mês essa prática de escrever todo dia. E, enfim, percebendo isso e percebendo o que as outras pessoas falam e vendo vídeos e conversando com outras pessoas e também percebendo o meu próprio comportamento, eu comecei a perceber umas coisas. Eu comecei a notar alguns padrões. Primeiro, que realmente o que importa é você escrever todo dia e não importa o quanto, não importa se você escreveu 500 palavras hoje, 3.000 amanhã, não importa que seja o quinto dia e eu não tenha nem 5.000 palavras ainda. O importante é a prática e é o fato de você se dedicar durante um mês a separar algum tempo do seu dia para fazer isso, e faz diferença, tanto para quem quer ser escritor, quanto talvez principalmente para quem já é. Eu tenho o hábito de escrever quase todos os dias, mas quase não é a mesma coisa que todos os dias. Eu não gosto de forçar, mas ao mesmo tempo é interessante eu perceber como está sendo esse exercício de me instigar a escrever todo dia, dentro de uma mesma história, o que é bastante diferente do que eu costumo fazer. Porque geralmente, mesmo que eu escreva todos os dias, eu não necessariamente me dedico a um único projeto ao longo de todos esses dias, porque em algum momento eu vou começando a ficar um pouco saturada e eu preciso, sei lá, escrever alguma coisa que não tem nada a ver, um texto, uma crônica, ou alguma coisa que eu não vou usar pra nada, só pra, sei lá, pelo exercício. Então ficar um mês focada numa coisa só vai ser bem diferente. E outra que é essa questão da qualidade do que você tá escrevendo, que é uma coisa que sempre me pega muito, porque um dos motivos pelos quais eu sou muito contra a prática obrigatória de escrever e trabalhar em alguma coisa todos os dias é porque eu acho muito frustrante você se obrigar a escrever todos os dias para depois reler
e ver que é um material que não tá bom. E não é só um não tá bom, é um material que não serve, porque fica com aquela cara de forçado. E que aquilo vai ficar te incomodando, porque você acaba relendo, tipo, enquanto você está escrevendo, pelo menos algumas coisas. E enquanto aquilo te incomoda, eu tenho pra mim que eu não consigo escrever direito enquanto tem alguma coisa me incomodando. Que é o meu problema com o outro livro, como eu disse no último vídeo. É aquela coisa que eu ainda não sei o que é, mas tá me incomodando. E enquanto ela for me incomodando, eu posso sentar diante do arquivo que, tipo, nada vai sair, porque eu vou querer corrigir aquilo. E o NaNoWriMo não te permite essa liberdade, porque não tem tempo pra você ficar revisando e corrigindo e, ao mesmo tempo, escrever coisas novas. Então, tô tendo muito cuidado e, ao mesmo tempo, muito problema pra balancear essas coisas. A minha vontade de reler e consertar, e reler e largar, e reler e começar do zero. E a minha vontade de simplesmente abdicar disso e continuar escrevendo pra, enfim, ver até onde isso vai e ver o quanto os meus objetivos mudam e o quanto pode ficar legal ou não. Enfim, abstrair do que eu já escrevi e do que já foi feito e focar no que eu ainda tenho pra fazer. A minha quantidade de palavras por dia tem caído drasticamente, e eu sei que isso não deveria ser uma preocupação, porque afinal de contas o objetivo não são as 50.000 palavras, mas é um pouquinho chato quando você percebe que você passou o dia inteiro com aquele arquivo aberto e você escreveu, sei lá, 2 parágrafos, sabe? Começa a te incomodar e você sabe exatamente por quê, mas você ainda não pode fazer nada sobre isso. Então eu tô tendo que me policiar muito. Mas eu tô com fé de que isso vai, enfim, renovar aí os meus pensamentos e renovar a minha própria prática. E de repente isso me deu um boom aí pra eu conseguir trabalhar em outras coisas com essa mesma energia. De vamos lá, vamos escrever todo dia e vamos ver o que sai. E se você precisar corrigir depois, ok, você vai corrigir depois de qualquer maneira. E independente de eu fazer o meu melhor ou não, eu sei que eu vou reler e eu vou modificar muito do que eu escrevi. Tem sido uma boa experiência até agora. E eu confio que vai ser uma experiência muito boa pelos próximos 25 dias. Eu imagino que esse vídeo vai ser publicado só ou no final de novembro ou no começo de dezembro. Então, de qualquer maneira, eu vou deixar um link aqui embaixo e também na descrição do vídeo para um post que eu vou fazer no final do mês, contando toda a minha experiência de NaNoWriMo. E lá, enfim, eu vou poder contar mais sobre a jornada e mais sobre o que virou do livro. De repente, se eu vou querer fazer alguma coisa com ele ou não. Enfim, todos esses destinos de coisas que eu ainda não vivi, vocês vão poder ver neste post. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém aí tiver participado do NaNoWriMo, contem pra mim o que foi legal pra vocês, como foi a experiência pra vocês. Deixem nos comentários aí, enfim, tudo que vocês quiserem falar. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até mais.